tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo dos ungidos e hoje a gente tem um tema muito interessante. Olá garotada, tudo bem? Que bom estar aqui de volta para juntos estudar mais um capítulo desse livro. Essa semana foi um pouco diferente das outras. A gente estudou o capítulo 26, pulou alguns capítulos e foi pro 31. Então hoje o vídeo é sobre o capítulo 26 e o 31. Mas não se preocupe porque você não vai perder vídeo dos outros capítulos. A partir da semana que vem a gente vai voltar atrás um pouco e vamos estudar o capítulo 27. É só porque tem muito a ver mesmo com a relação entre o capítulo 26 e 31, eles se encaixam. Então foi feita assim a lição dos adolescentes da semana e foi os dois capítulos que pediram pra gente estudar para estar complementando. E o capítulo 26 tem o título Está Aqui o Seu Deus. Já adiantando o capítulo 31, a gente tem o título As Boas Novas de Isaías. Então eu vou pedir para Misael falar um pouquinho pra gente o que ele achou de interessante, o que a gente pode aproveitar, aprender, colocar em prática em nossa vida nesses capítulos que a gente estudou, aí mais especificamente capítulo 26. Muito bem. Durante muito tempo, nós percebemos ao ler a história do povo de Israel, o inimigo ele colocou na mente das pessoas, principalmente do povo de Israel, que Deus era um Deus vingativo, ele era um Deus que punia as pessoas, que castigava. E as pessoas passaram a obedecer a Deus, as que obedeciam por medo e não por amor, né? Isso não foi Deus que fez com que eles entendessem assim, mas estratégias do próprio Satanás fez com que eles entendessem que Deus era dessa forma. E devido a eles ter essa impressão de Deus, isso atrapalhou com que eles levassem o evangelho para as outras nações. O chamado de Deus para Abraão era para que todas as nações da terra fossem abençoadas por meio da nação dele, ou seja, ele era responsável para levar esperança e salvação para todas as nações e não somente para eles. Então foi nesse cenário em que o povo não tinha essa visão da verdadeira missão deles que Deus levanta aí agora Isaías para acordar o povo, para falar assim, qual é a missão de vocês? O que vocês têm que ser? Para que eu instituí vocês como o meu Israel? Então nesse momento é levantada Isaías para chamar um pouquinho a atenção desse pessoal quanto a isso. Exatamente. O povo eles estavam tão achando que Deus era vingativo e que Deus era só deles, não pertencia mais ninguém, que eles começaram a se corromper. Quando obedeciam a Deus, obedeciam por medo. E agora as outras nações estavam perecendo porque não conhecia a palavra de Deus, não sabia que havia um Salvador, não sabia que Deus perdoava os pecados, não sabiam que existia só um Deus. Eles não sabiam porque o povo que foi dado essa missão de levar essa mensagem não cumpriu o seu papel. Agora Isaías, como a Sabrina mencionou, Isaías é chamado justamente em uma época em que as pessoas estavam corrompidas, afastadas de Deus. E Isaías vem justamente para chamar a nação para o seu devido objetivo. Voltar ao início desde onde Deus os chamou, para que eles fossem uma bênção para as outras nações, né? E o próprio Isaías, pela visão que a gente estudou a semana passada, até ele, assim, acho que aqui ele percebeu que até ele tinha perdido essa noção da missão que eles tinham. Porque se você voltar lá, vou deixar linkado aqui o vídeo da semana passada, mas a gente falou sobre a visão de Isaías, que Deus, deu a ele a visão do trono, que tinha lá os anjos, os serafins, e que ele se sentiu muito indigno, e aí um serafim foi lá com a brasa viva e colocou na boca dele, como símbolo de perdão e purificação, e assim por diante. E aí tem uma parte aqui no capítulo 26 que eu achei muito interessante, que fala assim: ao contemplar Deus, o profeta não viu apenas a sua própria indignidade, mas seu coração, humilhado, teve a certeza do perdão total e gratuito. E ele saiu dessa experiência como um homem transformado. Então naquele momento foi realmente um momento de transformação, porque ele acho que se a gente for ver a história de Israel, chega em determinado momento que o povo começa a se achar um povo assim, que falava, eu sou o povo escolhido, o povo eleito,
se achava melhor do que os outros povos. Com mais privilégios. Com mais privilégios, não como se eles fossem propriedade de Deus, mas até parece que Deus era propriedade deles. Então, eles se engrandeciam muito. E eu acho que isso estava, assim, implícito no coração de todo mundo. Eles nem se davam conta disso. Tipo, era assim que as coisas funcionavam. Nós somos o povo de Deus, os outros lá não é povo de Deus. Então, eles que se virem pra lá. É uma tradição, né? Uma cultura. Exatamente, é uma cultura. Então, tipo, nós temos que ser abençoados. Os outros têm que perecer, tem que acontecer coisas ruins, porque eles não servem a Deus. Então, diante dessa situação, eles acabavam sendo orgulhosos. E aí, quando acontece dessa visão de Isaías, nesse momento acho que ele fala assim, gente, eu não sou nada. Nesse momento ele percebe que ele não é nada, que ele é indigno, que ele é a pessoa impura. E ele vive com outras pessoas impuras também. E aí ele percebe nesse momento que quem purifica é Deus. Exato. E aí a partir daí Deus dá, né, a missão para ele e ele vai levar. E se Deus purificou ele, que se achava tão impuro, por que Deus não purificaria as pessoas estrangeiras de outras nações, né? Uhum. Então ele chegou nesse momento para falar exclusivamente desse assunto. E nas suas mensagens ele chama a atenção de Israel. E ele já chega ali avisando que parece que as palavras de advertência dele não ia funcionar. Ele já chega fazendo o apelo, mas também já falando o que vai acontecer, porque o povo ele não vai cumprir o propósito de Deus. Então ele já profetiza que Judá seria espalhado entre as outras nações, somente assim o povo ia conhecer a Deus. E essa é a parte que eu acho mais interessante, que aí a gente entra aqui as boas novas de Isaías, que é no capítulo 31, e pra mim essa é a parte mais interessante, porque o povo não cumpriu o papel deles unidos. Então agora Deus usou de uma outra estratégia, eles foram todos levados cativos para que cumprisse o propósito deles, infiltrados em outras nações. Tipo assim, Deus deu paz para eles, deu uma nação para eles, deu riqueza, né, famílias, terras, posses, deu tudo para eles. Para ser uma bênção. Para ser uma bênção, para eles pregar o evangelho para as outras nações, para as outras nações iam conhecer Deus através deles. Eles não cumpriram na bonança. E agora o profeta Isaías chega e diz, vocês vão virar escravos, vão ser espalhados entre todas as nações da terra. E só assim é o único jeito de vocês apresentar Deus. É o único jeito que o mundo vai conhecer Deus, quem é Deus, através de uma situação sofrida como essa. Exatamente. E o capítulo aqui, 31, fala que Deus ele deveria ser... Fala aqui, por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Está em Gênesis capítulo 18, verso 18. Desde o início, Deus fala que é todas as nações, não seria uma nação abençoada por Deus. Deus é o Deus de todas as nações. E traz algumas comparações de como nós podemos ser essa luz, levar isso para as outras nações. E o que eu achei mais interessante é que apenas se deixar ser usado por Deus. Traz aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui fala que quando, né, Deus realizou os feitos maravilhosos na libertação do povo lá do Egito, né, que derramou as 10 pragas, depois abriu o Mar Vermelho e toda aquela história que a gente já estudou. Aqui eu vou deixar linkado aqui também essas histórias que eu acho muito linda pra gente revisar aí as grandiosidades que Deus fez no seu povo, para o seu povo. Falam aqui que por causa disso, a fama do Deus de Israel acabou se espalhando por outras nações. E aí a gente pode perceber isso em alguns relatos aqui, Por exemplo, primeiro, quando Israel chegou às portas lá de Jericó, para poder, né, foi lá os espias e tudo mais, aí eles encontram lá uma prostituta chamada Raabe. E engraçado que, tipo assim, era a primeira vez que eles estavam indo espiar a cidade, para ver como é que a cidade era, se era fortificada e tal, pra ver uma estratégia, né, pra tomar aquela cidade. Tipo, eles não conheciam, não tinha contato, eles estavam chegando na terra ali de Canaã agora. E aí, a hora que chega lá que eles encontram Raabe, a gente tem aqui uma fala dela que diz: o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Como é que Raabe sabia disso? Ouviu a fama, né, dos milagres que Deus fez
E agora ela conheceu a Deus através da fama que se espalhou, né? Do que Deus fez pelo seu povo. Ela conheceu a Deus pelo que Deus fez pelo povo dele. E aí depois a gente tem um outro episódio assim, que passa ali um pouquinho depois, que a gente sabe que alguns reis ali de algumas cidades queriam se unir para atacar o povo de Israel, porque eles viram que se eles, um reino só não ia dar conta, então eles queriam unir todos para ir. E dentre esses a gente tinha os gibeonitas, que tinha lá uma cidade. Só que eles pegaram e também, né, poderia juntar com os outros e atacar Israel, mas não, eles quiseram se unir e eles aceitaram o Deus de Israel. Tudo bem que eu vou deixar linkado aqui também se eu achar o vídeo, que foi uma trama meio assim complicada, assim, que eles fizeram, mas o que eles queriam dizer com aquilo é: ninguém pode com esse Deus, a gente não adianta juntar todos os outros reinos contra esse Deus, a gente vai perder, a gente tem que dar um jeito de unir com eles, não pode ficar contra eles. Então aqui a gente tem esses que abandonaram o paganismo e se uniram ao povo de Israel porque ouviu falar do Deus de Israel. Então, na minha opinião, assim, eu vou terminar e depois o Miguel pode finalizar também essa parte, que como é que as pessoas ao nosso redor vão saber de Deus? Como é que elas vão saber que Deus é bom, que o melhor é servir a Deus, abandonar as coisas que esse mundo nos oferece e ser fiéis a Deus? Como é que eles vão saber que essa é a melhor escolha? Os gibeonitas sabiam que a melhor escolha era ficar com o povo de Israel, porque eles sabiam que se eles ficassem contra o povo de Israel, eles poderia acontecer igual aconteceu com o Egito, serem destruídos. Então ele falou assim: não, vamos nos unir com o povo de Israel. Como é que nós vamos fazer as pessoas que estão à nossa volta se unir a nós? Eles precisam ver as obras que Deus faz em nossa vida. Se a gente continua vivendo como se Deus não existisse, como se nós não fôssemos seus filhos, seus representantes, como é que as outras pessoas vão conhecer Deus? Exatamente. Como a Sabrina disse aí, citou o exemplo de Raabe, nós percebemos ao estudar essas histórias que as outras nações só conheciam sobre Deus quando o boato surgia através de povos pagãos mesmo, ouvia falar e saía comentando, espalhava a notícia. Geralmente não era o povo que era responsável para apresentar a Deus que fazia esse papel. O povo de Deus só apresentava Deus para outras nações quando estava sendo escravos. Você pode ver, José só apresentou Deus para o Egito quando virou escravo no Egito. Daniel e seus amigos testemunhou sobre Deus na Babilônia porque virou escravos na Babilônia. A menina judeia que foi para a casa de Naamã só testemunhou de Deus porque estava sendo escrava de outra nação. Jonas só testemunhou de Deus em outra nação porque foi ameaçado de morte, quase morreu. Muitos do povo de Israel só levou a mensagem que era para todos levarem a todo momento, eles só levaram porque estava correndo risco de vida. Estava talvez passando por opressão, escravidão, e teve esse momento para levar a palavra de Deus e apresentar Deus para as pessoas que estavam na escuridão. Não espere, queria falar diretamente aqui para mim e para você, não vamos esperar o momento de sofrimento para nós abrir os olhos e falar sobre Deus. Não devemos esperar virarmos escravos ou estiver na beira da morte para poder abrir a nossa boca e falar quem é Deus. Mas devemos, enquanto temos vida e saúde, enquanto temos oportunidade, e levar essa mensagem de esperança para todas as pessoas, para que todas elas saibam quem é Deus, o Criador de todas as coisas, e que um dia vai voltar para nos buscar. Amém. Amém? Esse é meu desejo para mim e para você. Talvez você está olhando para mim assim e fala: o que esse cara quer com esse lenço no pescoço aí? Nós estamos na semana do lenço dos aventureiros. E eu estou usando o lenço aqui dos aventureiros, sou aventureiro também. E estou aqui participando desse lindo movimento aí, a Semana do Lenço. E uma feliz Semana do Lenço para você, aventureiro, que estiver assistindo a gente também. Eu, infelizmente, ainda não sou aventureira, estou me programando para ser investida
em breve, mas infelizmente nós não podemos fazer isso enquanto essa nossa situação atual no mundo aí não passar, né? Essa pandemia não passar. Então vamos orar para que tudo passe logo, que a gente possa fazer nossas atividades novamente. Então, feliz Semana do Lenço para você, aventureiro. Tá chegando um sábado também, tenha um feliz sábado e que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com seus amigos para eles também participar desse estudo maravilhoso. Gente, curta o vídeo e comente aqui o que você está achando do livro, das nossas discussões, se você está aprendendo alguma coisa, porque isso ajuda muito o canal e também é uma forma da gente manter um contato para a gente saber que você realmente está assistindo, está gostando, está fazendo a diferença de alguma forma para você esses vídeos. Então é isso, eu desejo um feliz sábado para você, um ótimo fim de semana e a gente volta amanhã com a nova lição aqui no Lição Ilustrada, que tá muito boa, que você não pode perder. Então é isso e beijo, tchau! Um abraço a todos e até o próximo capítulo.